Graça e paz, sou Anilton Oliveira do canal Firme Propósito. Nesta semana nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre a vida do apóstolo Paulo. Semana passada nós falamos sobre a conversão de Saulo, mas hoje vamos precisar voltar um pouquinho para falar de uma coisa que eu estava lendo a Bíblia nesta semana e fiquei assim chocado de nunca ter percebido isso antes. O momento onde Paulo estava preso em Cesareia, se defendendo ali diante de Festo e do rei Agripa, e ali ele faz uma revelação para mim que foi muito forte. Se você gosta desse conteúdo, de falar sobre assunto da Bíblia, sobre livros bíblicos e teológicos, considere se inscrever em nosso canal e participar conosco aqui todas as semanas, todos os sábados às 20 horas, vídeo novo para você. Então vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Eu dei aqui o seguinte título: Quando Paulo perseguia a igreja. Quando Paulo perseguia a igreja, Atos 26, 9 a 11. Só que nós vamos investigar um ponto que Paulo fala que não fica tão claro na leitura de Atos. Fica ali nas entrelinhas dessa defesa dele. Eu quero convidar você para acompanhar aqui conosco. Então vamos lá, qual que é a cena? Paulo está preso em Cesareia, está se defendendo diante de duas autoridades. A autoridade principal, que é Festo, e o rei Agripa e sua esposa Berenice, que estavam visitando Festo e queriam ouvir. O rei Agripa era um rei da linhagem dos Herodes, certo? Então era um rei ali que tinha um certo poder sobre uma região de Israel daquela época. A distância entre Jerusalém e Cesareia era de entre 100 a 110 quilômetros. E Paulo foi levado para lá justamente para não ser morto pelos judeus. Foi assim foi levado às pressas, ficando lá na fortaleza de Cesareia, que é uma cidade no litoral. Então Paulo está se defendendo diante dessas autoridades. Eu trouxe somente aqui duas imagens para a gente conhecer um pouquinho desses lugares. Então aqui a gente tem Jerusalém e aqui a gente tem Cesareia. Percebe que fica numa região de praia. E aqui nós temos a distância. Claro que eu tracei a rota de hoje, né? Uma viagem a pé de mais ou menos 25 horas. Mas não era uma distância longa. Mas para a época sim, é verdade. E aí eu peguei uma foto atual. Aqui de um determinado local tem aqui a bandeira de Israel. Então percebemos que essa localidade ainda pertence a Israel nos dias de hoje. Tem muitos sítios históricos ali, mas eu não trouxe aqui por falta de questões de direitos autorais. Eu preferi preservar e trouxe somente essas duas imagens para você, mas vale a pena estudar aí um pouquinho. Tem muitos vídeos na internet. Quem sabe no futuro a gente consiga ver alguns vídeos aqui sobre essa região. Tudo bem? Então vamos ao nosso texto. Vou fazer a leitura com vocês de Atos 26, 10 a 11. E aí vamos investigar um detalhe aqui que eu não tinha observado. Nessa leitura que estou fazendo ali em Atos, eu vi uma coisa que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês, como estamos conversando sobre o apóstolo Paulo, tá? Na próxima semana vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Diz assim: Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os persegui. Então, como eu disse para vocês, para mim tem muitas coisas aqui que eu não tinha observado antes na vida de Paulo, porque não está relatado essas histórias em Atos dos Apóstolos. Temos a história principal da morte de Estevão, sabemos que Paulo era uma das testemunhas. Temos a ida de Paulo a Damasco, mas aqui a gente tem vários detalhes. Paulo entendia que a sua missão era perseguir o nome de Jesus, o Nazareno, como uma seita, né? na perspectiva dele na época, quando ainda conhecido como Saulo.
E entendendo isso, assim procedia em Jerusalém. Então veja, ele fala que procedeu em Jerusalém com autorização dos sacerdotes. E olha o que me chamou a atenção aqui, que não foi somente Estevão. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Muitas pessoas foram presas. A gente vê lá um texto de Atos que diz que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Essa devassa que estava acontecendo ali na região. E contra estes dava o meu voto. Era testemunha, né? Quando os matavam. Aqui temos claramente o caso de Estevão, mas veja que está no plural. Então, outras situações que não estão detalhadas em Atos, mas que Paulo participou ali como uma testemunha. Então não foi somente Estevão, esse foi o que me chamou a atenção. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Então, olha, era de sinagoga em sinagoga, obrigando-os até a blasfemar. Então veja o ponto que chegava. Você vai negar Jesus, você vai negar Jesus, né? Você não vai. Veja a fúria de Paulo lá com as ordens dos sacerdotes. E claro, ele tinha carta branca, né? Ele não precisava às vezes chegar nesse ponto, mas ele obrigava-os até a blasfemar contra o nome de Jesus o Nazareno. Claro que não era contra Moisés, contra a lei, mas contra Jesus. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então essa ida de Paulo a Damasco seria mais uma das idas que ia, né? E aí a gente vê que o próprio Ananias ficou com receio quando Jesus pediu para ele falar com Paulo, sabendo que ele estava orando. E Jesus falou: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, né? Essa intensidade de fazer as pessoas sofrerem acabou se voltando contra o próprio Paulo, mas ele via isso como uma graça de Deus, uma oportunidade de servir a Deus. Então, o que Atos não detalha? Essas prisões múltiplas, fala de uma perseguição em massa, mas não temos um detalhe que é trazido ali por Paulo. Julgamentos formais, execuções, pressão para blasfemar. A gente não tem uma história, mas a gente tem um relato de Paulo falando que ele era tão intensamente zeloso da lei judaica, que ele obrigava eles a blasfemarem, a negar o nome de Jesus. E aí nem todos os nomes e histórias foram registradas. Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas foram presas? Quantas pessoas chegaram até mesmo a negar Jesus diante dessa perseguição que tinha Paulo como ali o grande líder, né? Quando fala em Atos 9, a gente vê que ele foi pedir cartas aos sacerdotes. E aqui a gente vê o peso da consciência de Paulo, né? em sua defesa. Na verdade, a sua defesa, ele está se condenando, mas a acusação contra ele era a acusação de negar o judaísmo. E ele disse que ele era tão zeloso que ele perseguia. Mas foi justamente a revelação de Jesus que fez com que ele repensasse as suas atitudes. Então agora ele tem essa atitude de pregar o evangelho. Então Paulo fala: olha, eu não cheguei nesse ponto aqui à toa. Eu fui a pessoa que mais me dediquei contra o nome de Jesus o Nazareno. Mas a experiência com Jesus trouxe essa mudança. Então isso, na sua defesa, traz um equilíbrio. Ou seja, ele só mudou de posição porque algo muito forte aconteceu na sua vida. Ele já ajudou a condenar cristãos, como nós vimos, e alguns morreram sem saber que ele seria um apóstolo, né? Quem iria imaginar quantas pessoas já tinham condenado Paulo ao inferno, não é verdade? Mas ele ainda acabou se convertendo. E com isso, pessoal, a gente vê a transformação real. O acusador vira defensor. O grande acusador, que usava estratégias ferrenhas, se tornou o grande defensor, a ponto de ter essa defesa com Festo,
com Agripa e sendo levado até mesmo a Roma, como Jesus fala a ele: importa que testemunhe de mim também em Roma. O homem que votava pela morte agora anunciava a vida. Então, pensemos assim, se fosse hoje, essa confissão de Paulo seria uma condenação nas nossas leis. Só que não era um crime você, na época, você perseguir o cristianismo. Não era um crime. O crime era justamente você ir contra o judaísmo. E ele mostra o porquê que ele ia contra, estava, entre aspas, contra o judaísmo na visão das pessoas. Porque ele empregou os métodos mais poderosos da época para parar o cristianismo. Mas Jesus se apresentou a ele e o mostrou, né, a continuidade do plano de Deus, da fé pela história, unindo o Antigo e Novo Testamento. Então a força do Evangelho está justamente na transformação desse homem que tenta, por meio da pregação, transformar o povo os judeus da época e também os gentios. Isso aqui nós estamos lendo Atos 26, já no final das suas 3 viagens missionárias que temos relatadas. E aí, que conclusão nós podemos aqui chegar nesse momento? Talvez você tenha chegado a outras a partir do texto, mas aqui eu destaco 2. Se Deus transformou um perseguidor em apóstolo, o que ele pode fazer em nossa vida, na vida das pessoas de hoje em dia, né? Acho que com o tempo a gente tem perdido essa expectativa na transformação do Evangelho. Ele pode transformar qualquer história. Acho que isso a gente tem que resgatar, né, gente? Porque acho que como aquelas pessoas que sofreram com Paulo, ali, tinha expectativa de uma transformação na vida dele, mas ela aconteceu. E hoje em dia, qual é a nossa atitude para com as pessoas que estão aí perseguindo o Evangelho? Existe possibilidade de transformação? Às vezes a gente não vê isso, mas o poder da palavra vem sobre eles. Com isso, pessoal, quero só voltar aqui, deixar para vocês o texto e destacando como que a palavra de Deus ela é tremenda, né? Porque eu já tinha lido esse texto várias vezes, talvez você já tinha visto isso. Mas quando eu estava lendo e percebendo, puxa vida, foram várias pessoas que Paulo votou para matar, foi testemunha para matar, foram várias pessoas, foram várias sinagogas que ele foi e levava as pessoas presas. Ele chegava ao ponto de exigir que as pessoas blasfemassem contra o nome de Jesus. Essa fúria dele, né? Esse zelo que ele tinha, quer dizer, isso caiu sobre a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E às vezes a gente fica focado muito em Estevão. Fica focado muito em Damasco, que não aconteceu, porque ele estava indo. Pensa se ele chegasse em Damasco, impondo tudo isso aqui que ele tinha imposto em outras cidades, outras sinagogas. Vamos saber quais, né? Não temos os detalhes, mas temos a confissão desse homem, que ali se defende diante dos romanos, mostrando por que ele anunciava esse nome, que ele tinha sido o mais implacável dos perseguidores do nome Jesus, o Nazareno. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha te edificado e quero te convidar, próximo sábado, você acompanhar nosso canal, que vamos dar continuidade aqui à nossa saga, estudando um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo, mas daí quero conversar com vocês sobre o livro de Gálatas. Um grande abraço e lembre-se que o propósito verdadeiro do coração, ele nasce da palavra de Deus. Grande abraço, até mais.